Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor problemas relacionados ao descontrole da sua ansiedade. Se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, fica à vontade para poder estar deixando nos comentários, que vai ser um prazer poder estar respondendo essas perguntas para vocês. Hoje eu vim aqui para fazer uma pergunta que é bem interessante. Por que você é ansioso? O que te faz ser ansioso? O foco principal de hoje é como sua história te fez ser ansioso. Hoje a gente vai analisar um pouquinho a importância da história da pessoa na construção da ansiedade dela. Para entender isso, a gente vai analisar um fator que é muito importante, que seria o quê? A sua história. Como a sua história ela impacta na construção de toda a sua ansiedade. Mas como assim a sua história? Sim, tudo que você passou até esse momento. Tudo isso faz parte da construção de quem você é hoje. Tudo isso, todos esses fatores que a gente vai ver aqui mais pra frente, fazem parte da sua história. Como a ansiedade ela pode atrapalhar a vida de uma pessoa? A ansiedade ela pode causar sintomas físicos, medo de perder o controle, impaciência. Então, essas são algumas características de pessoas que sofrem com a ansiedade. Por exemplo, sintomas físicos. Uma pessoa que sofre com transtorno de ansiedade, ele sente sintomas físicos quando está tendo uma crise de ansiedade. Ele tem o medo de perder o controle. Ele está sempre tentando se guardar, tentando se proteger para não perder o controle e afetar as pessoas que fazem parte da vida dele. E também impaciência. A impaciência é uma característica comum de pessoas que sofrem com a ansiedade. Isso também atrapalha muito a vida da pessoa. Mas vamos aí para o ponto principal, que hoje é sua história pode contribuir para a construção da sua ansiedade. E a sua história, ela pode contribuir para que a sua ansiedade, ela pode contribuir para que você seja uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais aflita e uma pessoa mais agoniada. E eu trouxe aqui para vocês a definição do que significa essas três características que pessoas ansiosas têm, que é ser agitado, ser aflito e ser angustiado. O primeiro define uma pessoa agitada. Uma pessoa agitada é uma pessoa inquieta, que não tem sossego. E isso é bem comum em ansiosos. Uma pessoa aflita é uma pessoa preocupada com alguém ou com alguma coisa. Isso também é uma característica de pessoas que sofrem com a ansiedade, que é sempre estar preocupado com alguém da família, com algum amigo, e também estar preocupado com as coisas, preocupado se as coisas vão acontecer de acordo com as expectativas desse ansioso. E agoniado, que seria o quê? Que está sofrendo indisposição, enjoo ou nauseado. Então a gente vê que enjoo, a pessoa quando ela sente enjoo e náusea, é bem característico de uma crise de ansiedade ou de um momento pré-crise de ansiedade. Então essas são características que são normais em pessoas que sofrem com a ansiedade e que podem ter sido desenvolvidas de acordo com a história dessa pessoa. Podem ter sido desenvolvidas pela história dessa pessoa. Se você é ansioso, deixa aqui nos comentários como que a ansiedade atrapalha a sua vida. Se você tem aí ideia de como a sua história impacta na construção da sua ansiedade, se você realmente consegue enxergar o que na sua história impacta na construção da sua ansiedade e se para você faz sentido essa questão da história contribuir para o desenvolvimento da sua ansiedade. A partir de agora, eu gostaria que vocês enxergassem a ansiedade de um outro ponto de vista. Então, eu quis trazer aqui para vocês a trilha do ansioso. Mas o que seria a trilha do ansioso? Na trilha do ansioso, a gente vai conseguir identificar quais foram os fatores que influenciaram no seu processo de construção da sua ansiedade. O primeiro fator, a primeira parte dessa trilha do ansioso seria a sua história. A segunda parte seria a sua visão de mundo. A terceira parte seria os seus pensamentos. A quarta parte seria quais os sentimentos desses pensamentos geram. A quinta parte seria os comportamentos. E a sexta parte seria o reflexo desses comportamentos. E o resultado de tudo isso seria a sua ansiedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a sua história. No próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a sua visão de mundo, como ela impacta na construção da sua ansiedade. Mas vamos falar aí um pouquinho sobre a sua história. Então, como eu disse antes, a ansiedade ela é algo construído. Ela não é uma coisa que surge do nada ou a pessoa ela se torna ansiosa porque ela quer ou porque ela é boa ou porque ela é frágil. E dentro desse contexto da história, dentro dessa visão de história, dentro desse fator que é a história e como a história contribui para o desenvolvimento do problema com a ansiedade, eu gostaria que vocês observassem três fatores, que seriam as suas relações, como todas as suas relações até o momento atual impactaram em quem você é hoje, como os ambientes em que vocês fizeram parte impactaram na construção de quem você é hoje e como todas as suas experiências
experiências até o momento impactaram na construção de quem vocês são hoje. Relações, mas como assim as minhas relações? É interessante começar a observar como todas as suas relações até o seu momento atual impactaram na construção de quem você é hoje. Quais foram as principais relações que vocês tiveram aí na vida de vocês? Primeiro, a gente pode analisar a relação familiar, a relação de vocês com os seus pais, com irmãos, tios, tias, avós, primos, como toda essa influência, ou como que todo esse relacionamento impactou na construção de quem você é hoje. Isso é bastante importante porque isso faz parte da sua história. Quem nunca foi nos dias de domingo almoçar na casa da avó, ou quem sempre não teve aquele primo ou aquela prima que sempre fez parte da vida da pessoa como se fosse um irmão. Então todas essas relações que fazem parte do seu passado, elas influenciam na construção de quem você é hoje. Ambientes. Como esses ambientes impactaram na construção da sua história e por consequência na construção da sua ansiedade. Existem vários ambientes em que você fez parte. A gente pode falar da sua casa, onde estava o seu núcleo familiar, da casa dos seus avós, da casa dos seus tios, da casa dos seus amigos, escola de futebol, clube, vários ambientes. As pessoas, elas vivem em ambientes diferentes. Então, é necessário que você analise de forma individual como os ambientes em que você fez parte impactou na construção da sua história e as suas experiências até o momento. Como todas as suas experiências, as experiências de perda, as experiências de ganho, as experiências de sofrimento, as experiências de alegria, como que todas essas experiências até o momento impactam na construção de quem você é hoje, impactam na construção da sua história e por consequência impactam na construção da sua ansiedade. Todas essas experiências, elas fazem parte da construção de quem você é. As suas relações, os ambientes em que você viveu, as experiências que você viveu até o momento fazem parte da construção da sua história e da construção de quem você é até esse momento. Isso faz parte de toda essa construção e essa construção pode impactar no desenvolvimento da sua ansiedade. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas como você se tornou quem você é hoje? Quais são as suas principais características e o que te faz ser um ansioso? Talvez você ainda não tenha analisado, mas todos esses fatores que eu disse anteriormente, que são as relações, os ambientes e as experiências que você viveu até o momento, impactam na construção de quem você é hoje, impactam na construção de quem você se tornou, impactam na construção das suas características e impactam na construção da sua ansiedade. E eu gostaria que vocês fizessem um exercício de imaginação. Imagine uma pessoa que durante a vida dela, ela passou por algumas situações como ser repreendido constantemente, não poder expressar o que sente e ter que conter as suas emoções. Quais características essa pessoa ela pode desenvolver? Provavelmente ela vai desenvolver algumas características como ser uma pessoa muito tímida, ser explosivo, não se sentir capaz de fazer as coisas ou de não se sentir capaz, não se sentir bom o suficiente para poder se relacionar com as pessoas. É dessa forma que a ansiedade pode impactar a vida dela. São essas características que ela pode desenvolver. Então, por que é importante entender essa história? Você vai conseguir, através da observação da história, você consegue entender que a sua ansiedade ela não veio do nada. A sua ansiedade ela é construída através das suas relações, dos ambientes em que você fez parte, de toda a experiência que você viveu até esse momento atual. E que você não é uma pessoa desequilibrada. Você é resultado de fatores, de alguns fatores. A sua ansiedade é resultado de alguns fatores. E dentre esses fatores está a sua história. E que você é construção de tudo que você viveu. Todas as coisas que você viveu, todas as experiências que você viveu, todas as suas relações impactaram na construção de quem você é hoje. Então, essa ansiedade ela não foi construída do nada. Provavelmente essa sua história ela impacta na construção da sua ansiedade. Mas isso não precisa continuar sendo assim. Os seus problemas não precisam continuar impactando na forma como você se sente, na forma como você enxerga as coisas. Isso pode ser resolvido. E o que pode mudar na sua vida se você entender quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, que atrapalham o seu momento atual. Porque provavelmente a ansiedade ela pode estar te atrapalhando nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida, pode estar atrapalhando nas suas conquistas. E isso pode mudar. E o que pode mudar? Você pode deixar os problemas do passado no passado. Normalmente pessoas ansiosas trazem traumas, mágoas do passado para o presente.
E isso faz com que ela desenvolva ainda mais problemas com a ansiedade. Porque ela sempre vai estar se vendo como uma pessoa ruim por conta de todo o julgamento das pessoas. Ela sempre vai estar se vendo de um ponto de vista negativo por conta de todo esse viés da forma como as pessoas enxergam ou enxergaram essa pessoa no passado, esse ansioso no passado. Você vai também não ser mais direcionado pelo julgamento das outras pessoas. Normalmente, pessoas ansiosas sempre se preocupam em ser julgadas pelas outras pessoas. Elas se preocupam sobre a aparência delas, sobre o estilo de vida delas, sobre como elas devem se comportar. E normalmente esses julgamentos podem estar relacionados com as relações que você teve no passado, as relações que você teve aí no seu ambiente familiar, a relação que você teve no seu ambiente quando você estava com os seus amigos. E muitas vezes essas pessoas que você fez parte, elas não enxergavam as suas características naquele determinado momento como características boas. Então você sente a necessidade de se moldar ao que o ambiente quer que você seja. O problema é que assim você não está sendo uma pessoa congruente com quem realmente você é. Você não está sendo uma pessoa verdadeira. Você está alterando a sua personalidade ou as suas características para poder atender a essa expectativa do meio em que você faz parte. Por isso é muito importante enxergar toda a sua história. Porque como eu disse, dentro da sua história você vai conseguir analisar como as suas relações impactam em quem você é hoje, como os ambientes em que você viveu impactam em quem você é hoje e como todos os fatores, como todas as relações que você teve, como tudo que você viveu impacta na construção de quem você é hoje e, consequentemente, na construção do seu problema com a ansiedade. E tratando isso, entendendo que você é um resultado, que a sua ansiedade pode ser um resultado de todos esses fatores que fazem parte da sua história, você vai conseguir identificar e ter a possibilidade de reconstruir tudo isso. Para você entender um pouquinho melhor como a ansiedade, como a história pode impactar na construção da sua ansiedade, eu trouxe aqui uma dica. Tenta analisar alguma série ou filme que você gosta muito e tenta enxergar como toda essa história desse herói ou desse vilão impacta na construção de quem ele é, impacta na construção da personalidade desse vilão. Como o ambiente em que ele viveu, as relações que ele teve, as experiências que ele viveu durante toda a vida dele impactavam na construção de quem ele é, da forma como ele se comportava, do problema ou da solução que ele desenvolvia para aquele determinado filme ou série. Tenta identificar isso, que isso vai ser bem importante para que você consiga enxergar na sua própria vida. Exercitando isso, você vai conseguir entender melhor como toda a história impacta na construção de quem você é e também impacta na construção da sua ansiedade. E essa história, a análise da história faz parte dessa trilha da construção, a trilha de construção de um ansioso, que, como eu disse antes, é a sua história, como a sua história impacta na construção da sua visão de mundo, como a sua visão de mundo impacta na construção dos seus pensamentos, que é a sua interpretação sobre o mundo, como os seus pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos, da forma como você se sente, como o seu sentimento impacta na construção do seu comportamento e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida. Aqui, pessoal, eu trouxe um pouco, a gente falou um pouquinho mais sobre como a sua história te fez ser um ansioso, a gente falou sobre as relações, sobre os ambientes, sobre as experiências que você viveu até o momento atual. Tudo isso impactou na construção de quem você é hoje e na construção da sua ansiedade. A gente falou um pouco mais sobre como a ansiedade pode te atrapalhar. A gente falou um pouquinho sobre os sintomas físicos, que normalmente uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou que sofre com constantes crises de ansiedade, ela desenvolve sintomas físicos como tremer, sentir enjoo, taquicardia, suar de forma excessiva. Tem também a preocupação constante, tem o medo de perder o controle e normalmente essas pessoas elas são impacientes. A gente vê algumas características do ansioso, que é o que? Ser agitado, ser aflito, ser agoniado. A gente viu essa estrutura de análise que eu acabei de falar para vocês, que é a sua história. A gente viu toda essa história, como essa história é importante na construção da sua ansiedade, porque dentro dessa história você vai observar as suas relações, os ambientes em que você viveu e toda a experiência que você viveu até o momento atual. A gente viu, eu falei um pouquinho sobre as crenças, mas no próximo vídeo a gente vai abordar só essa visão de mundo ansiosa que você desenvolve por conta de toda a sua história. A gente falou sobre os pensamentos, que é a sua interpretação de mundo, a interpretação que você tem sobre as suas experiências, sobre o ambiente em que você vive, sobre a troca de experiências que vocês têm aí com as pessoas, quais são os sentimentos que são gerados por esse pensamento e qual o comportamento que você tem e qual é o reflexo desse comportamento na sua vida.
vida. Que normalmente, quando a sua história impacta de forma negativa na sua visão de mundo, você vai construir pensamentos ansiosos. Construindo pensamentos ansiosos, que são pensamentos sempre voltados para o ponto negativo, você vai construir sentimentos ruins. Sentimento de medo, angústia. E quando você constrói sentimentos ruins, você tende a se comportar de uma forma ruim. E esse comportamento ruim atrapalha a sua vida e tem um reflexo. E normalmente tudo isso contribui ainda mais para que você se torne uma pessoa ansiosa. A gente falou um pouquinho da construção de quem você é hoje. Aí eu trouxe algumas perguntas para vocês. Como você se tornou quem você é? Quais são as suas principais características e o que faz você ser uma pessoa ansiosa? Tenta responder essas perguntas analisando toda a sua história e como toda a sua história impacta na construção de quem você se tornou, na construção das principais características que você tem hoje e na construção do seu problema com a ansiedade. E o que pode mudar se essa ansiedade ela for tratada? Esse foi um outro fator que a gente viu aqui. A gente viu que você pode deixar os problemas do passado no passado, os julgamentos, o bullying, todos os traumas que você sofreu. Quando você entende tudo isso, quando você entende como a sua história impacta na construção da sua ansiedade, você consegue deixar isso no passado. Isso não te prende mais, isso não te aprisiona mais, você está livre para começar a construir uma nova história. Não ser mais direcionado pelo julgamento das pessoas, que, como eu disse também, normalmente pessoas ansiosas têm muito medo do julgamento das outras pessoas. Julgamento da forma como elas se vestem, da forma como elas se comportam, da maneira como elas estruturam a vida delas. Então, os ansiosos, eles sofrem muito com isso, com medo do julgamento das outras pessoas. Então, se você entender e procurar tratar a sua ansiedade, isso não vai ter tanta importância para você, porque você vai entender que a sua ansiedade ela foi construída através de vários fatores, e um desses fatores é a sua história. E você também vai ter a possibilidade de reconstruir a sua vida, que é construir uma nova história, mas não baseado em tudo que você viveu, mas baseado no que você realmente quer para a sua vida. E não se sentir mais inferiorizado. Pessoas que sofreram durante essa história, que tiveram fatores que contribuíram para o desenvolvimento da ansiedade durante toda a história da pessoa até o momento atual, normalmente elas se sentem inferiorizadas por conta desse julgamento, por conta da interiorização da visão de como ela deve ser. E ela não consegue entender como ela realmente é. Então, quando você tratar a ansiedade, quando você procurar tratar a sua ansiedade, isso vai fazer todo sentido para você. A gente viu uma dica bem prática, né, que é assistir esse filme e tá identificando como o seu herói favorito. Assiste aí um filme ou uma série e tenta identificar como o seu herói ou o seu vilão favorito construíram a personalidade de quem eles são naquele determinado momento. Como toda a história desse personagem acaba impactando na construção de quem ele é. Acaba impactando na construção ou do problema ou da característica positiva que ele tem. Isso é bem legal, que vocês vão começar a entender um pouquinho mais como esse fator que é a história pode contribuir para o desenvolvimento da sua ansiedade. E se você tem problema com a ansiedade, não deixe esse problema se prolongar. A ansiedade ela tem controle, tem formas de você dominar a sua ansiedade. E entender quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento desse problema pode te ajudar muito a solucionar esse problema, a diminuir, a dominar a sua ansiedade. E a história é um desses fatores. Quando você conseguir entender quais são esses fatores, como eles contribuem para o desenvolvimento da sua ansiedade, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, porque você vai conseguir solucionar esses problemas. Quando você não entende algo, é meio difícil você conseguir solucionar. Mas quando você entende, você consegue analisar com mais clareza qual é a fonte do problema e tratar esse problema. Então é isso, pessoal, eu sou o Albano, esse foi o Ansiedade em Pautas. Hoje eu falei um pouquinho mais sobre como a sua história pode ter feito você se tornar uma pessoa ansiosa. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer estar respondendo essas dúvidas para vocês e também vai ajudar a gente a identificar quais são as principais dúvidas que vocês têm sobre ansiedade e trazer conteúdo que seja relevante para vocês. E para acompanhar mais vídeos, é só ficar ligado no Facebook, no Instagram, no YouTube, que cada vez mais eu vou estar trazendo essa análise mais aprofundada sobre a ansiedade. Vou estar trazendo algumas dicas que pode ajudar você no seu dia a dia a identificar como você desenvolveu o seu problema com a ansiedade, como a gente viu aí na relação da sua história, como a sua história influencia no seu problema com a ansiedade. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe comentário caso vocês queiram outro tipo de análise, outro tipo de conteúdo sobre a ansiedade. Muito obrigado e até mais.